Fala galera, tá começando aqui mais um Papo de Bola. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa um like, se inscreve no canal, ajuda demais a gente que faz conteúdo aqui na plataforma. Beleza? O CRB que ganhou ontem, né? Venceu aí o Avaí, ficou a 5 pontos do G4 com o gol do Thiaguinho. Ainda no primeiro tempo conquistou aí mais 3 pontos. CRB que ficou 5 pontos só do G4 e a gente volta a falar mais uma vez de acesso, né? Mas antes da gente falar do jogo, Luiz, seja muito bem-vindo, muito bom dia, um belo sábado aí, né, pra gente trocar uma ideia de futebol. Bom dia, Raí. Um abraço a você, a todo o pessoal que nos assiste. E aqui sim, para a gente trocar essa ideia, assim como você nos falar do CRB, do CSA, do ASA, do CSE aí, dos preparativos do nosso futebol, do nosso clube. Vamos lá. Vamos lá, o CRB, Luiz, que no primeiro tempo aí já foi muito bem movimentado, num jogo até bacana, né, para os últimos que a gente tinha assistido aí. Logo com 9 minutos o árbitro marcou um pênalti, depois aí o VAR chamou tal e acabou meio que anulando e na sequência o CRB já respondeu aí com eficiência. Thiaguinho marcou aí de cabeça e jogou no fundo da rede aí, garantiu a vantagem para o CRB. E como eu citei, a gente volta a falar de G4, uma possível, né, classificação aí entre os 4 melhores. Como é que você enxergou, Luiz, o jogo de ontem do Clube de Regatas Brasil? Um jogo muito bom do CRB, sabe, Raí? O CRB jogando em casa, diga-se de passagem, é o melhor mandante do campeonato. Se o CRB tivesse pelo menos 50% das atuações fora de casa, aquilo que ele consegue exercer em casa, sinceramente, o CRB estaria coladinho aí no G4 e olhe lá se não já tivesse nenhuma posição entre os 4 primeiros colocados, certo? E é aquela coisa, uma semana a gente fala que o time tem uma melhora, na outra semana joga fora de casa, perde, e o CRB é assim. Na verdade, o meio de tabela. Eu falei no programa semana passada que eu jogava a toalha, como diz o ditado. Eu digo, eu jogo a toalha, não vejo mais possibilidade. Mas, diga-se de passagem, pelo jogo que o CRB fez, é um jogo direto, um jogo de 6 pontos, conseguiu ganhar do Avaí e fica de novo a 5 pontos do G4. Porém, Raí, vai enfrentar o terceiro colocado, o Goiás, fora de casa. Aí é aquela coisa, se o CRB conseguisse ter atuação fora assim como tem em casa, a gente demos aquela ênfase grande, coloquei todas as fichas, apostei as fichas do CRB contra o Remo. Foi para lá, fez os 10 primeiros minutos do primeiro tempo, muito bom, fez o gol, e depois que fez o gol, baixou a linha e tomou gol daquele jeito, perderam 4-2 para o Remo. Aí o que acontece? Joga em casa contra o Avaí, vence o jogo. Aí fora de casa agora contra o Goiás. Se vencer o jogo contra o Goiás, aí a torcida de novo volta aquela expectativa grande, mas é esperar para ver. Se conseguir fazer a atuação fora de casa, ter a eficiência fora de casa que está tendo em casa, o CRB cola no campeonato. É esperar agora para ver, né? Mas eu acho ainda, na minha opinião, que ainda é meio de tabela. E para o acesso eu acho muito difícil. Ok. Vamos pensar positivo aí. Eu sou mais Alagoas. Esperar aí o decorrer dos próximos jogos, ver como o CRB se comporta. É isso, como eu falei para você, Raí. Vê o próximo jogo, né, contra o Goiás. Um time de dentro do G4, se vencer fora de casa, então a gente muda a nossa opinião, tá certo, Raí? Beleza. O CSA, Luiz, que teve toda aquela questão da ata resolvida, né? Já pode movimentar suas contas, enfim. E percebe-se que o pessoal empurrando cada vez mais o Robson Rodas para ser o novo presidente, né? O pessoal quer fazer uma chapa, quer fazer novas eleições e é nítido que o desejo, né, do Clauvernei Ferreira seria que fosse o Robson Rodas. Mas o Robson Rodas já reafirmou, Luiz, recentemente, que não quer ser presidente do CSA no momento, por motivos pessoais ou por alguns desgastes profissionais também. Né? A gente vê o Clauvernei sempre buscando o Rafael Tenório, o Robson Rodas e tem a questão do ortopedista Barbosa, né?
que ainda não ganhou tanta força assim nos bastidores do CSA. Mas o CSA que já pode fazer a sua movimentação, né? Já teve a questão da ata resolvida, já pode movimentar suas contas, mas fica com o futuro ainda indefinido referente a presidente, Luiz. Na verdade, o CSA começa agora a mexer a sua folha salarial com os seus funcionários, com os demais atletas, que ainda falta resolver a situação. O Ney Ferreira ele tem acesso agora às contas do clube e começa a reorganizar tudo aquilo que está pendente e já pensar assim na próxima temporada, né? Correr contra o tempo. Porém, essa questão de nova chapa para novas eleições, veja bem, o Robson Rodas é um bom nome para ele, certo? A torcida também acredita no trabalho do Robson Rodas, mas se o Conselho Deliberativo tivesse um pouquinho mais de trabalho organizado, não era preciso estar correndo contra o tempo. Até porque o Robson Rodas era o vice-presidente da Miriam Monte. Se tivesse ouvido um consenso lá atrás, ele hoje estaria já administrando o clube como vice-presidente. Mas foi afastado toda a diretoria, sem exceção, todo mundo, inclusive o vice-presidente, o qual não tinha seu nome vinculado à ata, todo esse imbróglio todo que veio no decorrer do mês, certo? E agora o Ney corre contra o tempo e por questões pessoais, às vezes a gente consegue enxergar o Robson Rodas assim desanimado para assumir o CSA, certo? Onde poderia estar aí motivado, trabalhando com o Conselho Deliberativo, se caso ele tivesse ficado no lugar da Miriam Monte, mas agora para refazer tudo, abrir chapa e se candidatar a presidente do clube, ele, né, sente-se desanimado, né, desprestigiado, digamos assim. E, portanto, é complicada a situação no CSA. Ainda continua essa temazinha política de um lado, do outro, alguma coisinha. Esses bicos. E não existe aquele ditado que dois bicudos não se beijam, é isso que eu estou vendo dentro do CSA. Ô, Luiz, só pra gente terminar a parte aqui do CSA, aquele caso do Peu lá, que morreu, né, após um jogo aí do CSA ao redor do estádio Rei Pelé. Os réus aí, 2 pessoas foram condenadas a 28 anos de prisão, né, pela morte do Peu. Foi ontem, se eu não me engano, a audiência, né? Milton Pereira da Silva Neto e Jonas Paulo Santana Cané foram condenados aí a 28 anos de prisão pela morte do Pedro Lúcio dos Santos, que é o Peu. A gente deixa registrado aqui na nossa resenha, mais uma vez, sentimentos aqui do Papo de Bola por essa tragédia aí, mas o pessoal aí, Luiz, os 2 réus aí que foram condenados a 28 anos de prisão. Aí, julgamento que se estendeu da quinta-feira até a sexta-feira e os 2 rapazes foram condenados, né, pelo júri da capital alagoana a 28 anos de reclusão de regime fechado. Porém, aí eles alegam, eles juram em si que eles não têm nada a ver com o caso, né, com o ato que foi acontecido com o torcedor. Mas é aquela coisa, foi feito todo o trabalho investigativo, certo? E foram apontados como os atores da tragédia contra o rapaz, certo? A gente desejamos aqui o Papo de Bola sentimento à família do Peu, do ilustre torcedor azulino, certo? E quanto aos réus também existe os advogados de defesa para provar, né? Até que prove ao contrário, eles foram julgados e vão cumprir pena em regime fechado. E aquela coisa que a gente sempre fala aqui para os nossos torcedores. Torcedor, ninguém está acima da lei, não é isso, Raí? Ninguém está acima da lei. A gente somos adversários dentro de campo, mas na rua nós somos amigos, nós somos conhecidos, nós somos para resenha, para brincadeira. Aquele torcedor do CRB, aquele torcedor do CSA, do ASA, do CSE, estou falando assim nesses 4 agora, porque são os 4 que vão disputar o campeonato, os campeonatos do próximo ano, os campeonatos brasileiros, cenário nacional. Aí é preciso que o torcedor tome consciência que nós, seres humanos, a gente precisamos respeitar ao nosso próximo, certo? Dentro de campo, o CSA, o CRB é o adversário, mas na arquibancada, minha gente, precisamos de paz, e que isso sirva de exemplo, viu, Raí?
Vamos falar um pouquinho, Luiz, do Alvinegro, o Asa que contratou aí, até o momento, 6 jogadores e o técnico Dico Vôlei, né? Vôlei. É um nome invocado da pega. E apresentou ontem, Luiz, o Vini Locatelli, de 27 anos, ex-Itabaiana. Na nota dizia o seguinte, com as próprias palavras do Dico: é uma alegria que anunciamos a chegada do meia Vini Locatelli ao Asa, um jogador de qualidade que chega com muita vontade de contribuir com a camisa alvinegra. O clube, né, anunciou aí em suas redes sociais na última quinta-feira. Jogador que é do ex, né, Itabaiana, aparenta ser um bom reforço aí pro alvinegro na sequência da Série D, Luiz, do ano que vem. Raí, o Asa, veja só, a diretoria do Asa, ele faz toda a reformulação do elenco, muitos jogadores já saíram, inclusive o Zulu, como a gente vimos a semana passada, o Zulu, o técnico Raniel Ribeiro, fizeram um excelente trabalho na temporada de 2025. Porém, o Asa faz toda a reformulação para o próximo ano. E veja só que o Asa já começa a se antecipar, referindo-se assim entre Asa e CSA, o Asa já começa a se antecipar na sua formação, no seu calendário, como vai ser a pré-temporada. Futebol é isso, futebol é correr contra o tempo, certo, Raí? Porque vai conseguindo, de momento, aqueles jogadores que estão mais disponíveis no mercado. Quando todos começarem a se reforçar, aquele que ficar um pouquinho mais para trás não consegue ter, assim, contratar jogadores com uma qualidade melhor para aquele elenco que eles querem. Aí, portanto, o Asa sai na frente. No momento, o Asa já começa a fazer suas contratações, já contratou o técnico e mais 6 atletas já, e próxima temporada vem forte, vem forte. Aí é preciso que o CSA corra, sim, contra o tempo para se reorganizar também, porque dentro do cenário, vamos falar aqui do Alagoano, dentro do nosso cenário alagoano, o CRB, que já é muito forte, já é um time muito forte, inclusive vai se preparar um pouquinho mais cedo devido à mudança de calendário. Vem o Asa aí que já começa a se preparar, certo? E depois vem o CSA ainda correndo contra o tempo. Precisa prestar atenção nisso para depois não ter percas maiores do que o que já teve esse ano, Maria. Ô Luiz, no CSE, a gente não tem muitas informações aqui, puxando do GE, mas o CSE foi campeão do Sub-20 em cima do CSA e teve 5 jogadores aí na seleção do campeonato, né? Possivelmente serão utilizados aí na Série D do Campeonato Brasileiro. A gente não tem muita informação do CSE, mas caladinho ali o CSE que se prepara também para o campeonato da Série D, né, com possíveis promessas aí no futebol alagoano sub-20. Raí, uma base muito boa do CSE, uma base boa, foram campeões, certo? Eu vi os lances do jogo, um jogo muito bom, e a garotada aí atrás de despontar no cenário nacional, né? E já começa, certo? Já começa. As páginas do CSE a gente também não tivemos muitas informações, não encontramos muitas coisas, até porque o GE também não publicou nada no decorrer da semana, devido a esse imbróglio todo que tem, não sei se referente à questão da TV Gazeta com a Rede Globo, o GE também não publicou Ô Luiz, pra não, já te interrompendo, na verdade, a última publicação referente ao CSE foi dia 20 do mês passado. É verdade. Aí a gente precisamos ter essas informações, que o pessoal aí de Palmeira dos Índios possa deixar o comentário aqui no Papo de Bola, falando como está o CSE, para a gente correr atrás, ver se disponibiliza alguma página da gente, que nós queremos passar as informações do tricolorido lá de Palmeira dos Índios, né, para o torcedor alagoano. E tem que estar por dentro que o CSE também vem aí para disputar no cenário nacional o Campeonato Brasileiro da Série D, junto com o CSA. Precisamos estar atento, certo, Raí? Beleza, Luiz. No mais é isso, né? Quer acrescentar alguma coisa? Deixar algum recado aí pro torcedor alagoano? Só desejar um bom final de semana para todo mundo e que a paz do Senhor Jesus possa reinar no nosso coração. Ao torcedor regatiano, azulino, o torcedor alvinegro de Arapiraca, do tricolorido de Palmeira dos Índios. Um abraço a todo o pessoal do Papo de Bola. Luiz, obrigado, viu? Valeu, Raí. Um abraço. Galera, deixa um like, se inscreve no canal. E é isso aí, beleza? Tamo junto, valeu, até a próxima.